Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O SINTRN está concluindo os preparativos para o 15º Congresso Estadual dos Trabalhadores em Educação Pública do RN. O evento será realizado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, no Mar Dunas, em Nísia Floresta. O diretor de comunicação do SINTRN, professor Miguel Salustiano, fala sobre o assunto. Bom dia, Miguel. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores. Então, o SINT está organizando o seu congresso, né? E uma atividade que não é muito comum aí para os nossos telespectadores. Então, eu queria que você primeiro começasse a esclarecer que tipo de atividade é essa do movimento sindical, qual a importância que isso tem para a luta dos trabalhadores. Leilton, o SINT está realizando o 15º Congresso. E o Congresso é a maior instância de deliberação do nosso sindicato. É no Congresso que o SINT define as políticas e o plano de lutas para as próximas gestões que vão assumir as direções do sindicato. Então é muito importante esse evento para os professores e os trabalhadores em educação. Toda a luta, todas as atividades que o SINT desenvolve em determinado período são frutos das deliberações do Congresso Estadual. E como é que esse congresso é organizado, Miguel? Normalmente a direção faz a convocação, como foi feito agora, convocando o congresso para ser realizado do dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, encaminha uma coordenação para coordenar burocraticamente o congresso, tomar conta das atividades burocráticas, e divulga e faz a mobilização para que as escolas, nos locais de trabalho, a categoria, escolham os delegados e as delegadas. São esses delegados e delegadas que são referendados nos locais de trabalho que vão discutir a política sindical, o plano de lutas, a conjuntura política e econômica do país e do Estado e os desafios que a gente tem que enfrentar no próximo período. Diante dessa situação em que a gente se encontra hoje no país, uma atividade dessas, uma atividade organizacional de uma categoria, tem algum efeito prático, Miguel? Leilton, primeiro assim, nós recebemos, a nossa expectativa é receber em torno de entre 800 e 1.000 trabalhadores em educação. Nós vamos receber trabalhadores em educação de todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, que vão ter uma oportunidade de debater com lideranças estaduais e lideranças nacionais que vão participar de mesas de debate do nosso congresso. Então, o primeiro elemento que é importante, além das definições de agendas e de atividades para o próximo período, é que o congresso ele serve também de reencontro da categoria consigo mesmo e de reoxigenação para a luta. Então é um ambiente muito importante que normalmente ao final do congresso a categoria sai muito fortalecida, muito aquecida para os desafios que tem que enfrentar nos anos seguintes. Terminado o congresso, você já explicou que isso daí repercute, né, as decisões que são tomadas no congresso acabam sendo o farol que vai guiar a luta do SINT em defesa da educação da categoria. E a repercussão disso para o estudante, para a escola pública, Miguel? Veja, Leilton, nós estamos vivendo um momento de muito retrocesso, não só na educação, mas na educação em especial. A contenção de investimentos na educação é muito grande. Você tem uma ideia, a dificuldade apontada pelos gestores para pagar a folha de pagamento tem sido enorme e o SINT tem batido muito na tecla de que é preciso priorizar essa questão do pagamento dos servidores. Por quê? Porque é o servidor que leva o serviço público ao cidadão. Então, quando a gente defende o servidor e o Congresso também define estratégias para a defesa de direitos, a gente está defendendo lá na ponta o aluno. Porque hoje nós vivemos uma situação muito difícil, que chega a ser
até perversa com os aposentados, quando muitos estão chegando a 60 dias sem receber salários. Isso repercute muito nas famílias, repercute muito na comunidade, e isso cria uma insegurança também muito grande para quem está na sala de aula, para quem está na cozinha, para quem está na secretaria, porque as pessoas já estão olhando o dia de amanhã, né? E já estão, lamentavelmente, na expectativa de que, pela falta de prioridade dos governos, esse problema pode chegar também, assim como já chegou em outras categorias, as categorias de ativa. E isso vai prejudicar, obviamente, a oferta do serviço público e, no final da linha, vai prejudicar o nosso aluno. E é muito bom a gente deixar sempre muito claro que o nosso aluno, o nosso estudante, é a nossa razão de ser. Tudo que a gente faz é pensando na melhoria da escola pública para que os nossos estudantes, que são filhos de trabalhadores e trabalhadoras, tenham uma escola de qualidade. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando o diretor de comunicação do SINT-RN, o professor Miguel Salustiano. Miguel, você estava falando aí sobre o Congresso, a importância dele e assim, qual é o tema desse Congresso do SINT? Leilton, o tema do Congresso é Paulo Freire, Educação, Democracia, Desafios e Resistência. Qual é o subtema que a gente destacaria, Miguel? Tem um subtema que certamente vai ser muito importante, que vai tratar das reformas que estão acontecendo no país, após a posse do governo ilegítimo, então, que seria exatamente o impacto das reformas para a classe trabalhadora e para a educação. Esse é um subtema muito importante, porque vai tratar da emenda constitucional número 95, que congela os gastos públicos, os investimentos públicos em educação e saúde por 20 anos, educação, saúde, segurança, assistência. Vai tratar da questão da reforma trabalhista, que praticamente, de certa forma, escraviza o trabalhador da iniciativa privada. Vai tratar da reforma do ensino médio, vai tratar de todo esse arcabouço de reformas que tentam, de forma impositiva, né? Impositiva por quê? Porque passa por um Congresso que não tem mais legitimidade. É muito claro e notório que o Congresso ele é vinculado à distribuição de cargos e benesses, então ele não tem legitimidade para votar aquilo que o povo não aprovou nas urnas. E essas reformas elas vão ser discutidas no Congresso e tem um plano, provavelmente um plano de luta que vai ser avaliado no Congresso, que é a defesa que o SINT e os demais sindicatos vão fazer para a revogação de todas essas reformas que prejudicam a classe trabalhadora e a sociedade. Nas eleições passadas, o SINT-RN corajosamente, né, fez uma série de intervenções, de orientações para a categoria, como que já prevendo o desastre que aconteceria no futuro. E essas orientações foram muito na área da questão da política partidária, de haver uma preocupação maior da categoria em ter uma representação no Congresso, uma representação no Poder Executivo. Você acha que isso vai entrar na pauta também, Miguel? O SINT, ele aglomera diversos tipos e concepções de pensamento político, né? Tem pessoas, tanto na direção quanto na categoria, que têm concepções políticas das mais variadas tendências. E é normal que esse debate aconteça. Aliás, é muito importante que ele aconteça, porque é a política geral que define as coisas, né? Lamentavelmente, não é simplesmente a luta
do Sinte que vai definir por exemplo, não é simplesmente a luta do Sinte que vai fazer com que a reforma da Previdência não seja aprovada, né? É a decisão, ou por pressão nossa dos trabalhadores, que é muito importante, ou por um medo de desgaste na sociedade como um todo, mas vai ser, em última instância, uma decisão dos deputados e dos senadores para aprovar ou não aprovar aquela reforma. E os deputados e senadores, assim como os cargos executivos, são colocados lá por um processo político eleitoral. Então, nós não temos como fugir desse debate político eleitoral. É muito importante que a gente se insira, que a gente proponha, que a gente articule. O que a gente não pode é abrir mão da nossa luta por causa de um acordo, de uma concepção política. Aí nós não podemos abrir mão da nossa luta. Mas nós podemos sugerir, orientar, questionar e criticar, obviamente, né, quando precisar for. É aquele princípio do Sinte de autonomia e independência diante de partidos e governos. Exatamente. O Sinte, assim como outros sindicatos que se apresentam, o Sinte sempre prezou pela autonomia e pela independência em relação a partidos e governos. E assim, inclusive, nós não podemos deixar de mencionar que a gente vive no estado um momento muito difícil, né? E a gente precisa que o governador Robson Faria reflita, porque nós já viemos de uma situação desastrosa, que foi o governo da Rosalba Ciarline, e nós entramos numa situação de aprofundamento daquela crise, daquele desastre. E o governo Robson precisa apontar uma saída para a sociedade, não só na educação, mas em outras áreas, como a segurança e a saúde, que são essenciais para a gente. Aliás, a segurança que já tem causado muitos problemas nas escolas também. Então, é nesse ambiente que o Congresso se realiza e, assim, essas reformas, voltando um pouco para a questão das reformas que acontecem a nível nacional, elas acontecem lá em Brasília, mas elas têm reflexo direto aqui na nossa porta, na nossa escola, na nossa cidade. Então é preciso que a gente enfrente isso e que a gente construa possibilidades de derrotar essas reformas, porque elas massacram o trabalhador e massacram a sociedade. Para você ter uma ideia, Leilton, se a emenda constitucional tivesse sido aprovada em 2003, quando o Lula assumiu, qual emenda? A emenda constitucional número 95, que congela por 20 anos os investimentos públicos, se tivesse sido aprovada em 2003, o salário mínimo hoje seria R$ 638 e não 937. Ok. Nós conversamos com Miguel Salustiano, diretor de comunicação do Sinte-RN. Miguel, muito obrigado por sua participação. Nós é que agradecemos, Leilton. Últimos passos para o pagamento da ação da URV impetrada pelo Sinte-RN em 1999. Os beneficiados com a conquista devem se dirigir à sede estadual do Sinte-RN munidos de RG, CPF, comprovante de residência, contra-cheque atual e os contra-cheques de novembro e dezembro de 1993 e janeiro, fevereiro e março de 1994. Os documentos são necessários para que a ação seja executada. Ao todo, foram contemplados 17 mil professores. O Sinte-RN tem se mantido vigilante na luta pelo pagamento em dia dos aposentados da educação. A direção do sindicato tem marcado presença diária no centro administrativo, exigindo uma posição do governo. Até agora, a resposta tem sido a mesma: falta de dinheiro. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. A todos e todas, nossa gratidão pela audiência. Até o domingo que vem.